pessoal! Hoje estamos iniciando mais um episódio Universo do Idoso. E hoje a nossa convidada é a Mari, musicoterapeuta. Mari, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você para nós, né? A sua formação, como você se encontrou na musicoterapia, o que te levou a se formar em musicoterapia, né? Porque diferente de atividades recreativas, nós vamos explicar aí, né? Isso. Então se apresenta para nós, por favor. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade muito gratificante, porque embora as pessoas, quando a gente fala, né? O que você é? Eu sou musicoterapeuta. Músico o quê? Essa é sempre a pergunta. Ninguém sabe nem o que você está dizendo, né? Mas é uma profissão já de longa data, né? Então, quando eu iniciei minha educação musical aos 10 anos, aí eu me formei no ensino médio e a minha vontade era ir para a área da psicologia. Até então, não tinha condições e segui. Mas aí conheci a musicoterapia, né, e tudo, mas não tive a oportunidade de fazer nesse período, porque eu já estava engajada na educação musical. Então, aí eu fui para a pedagogia e permaneci. Mas ainda esse sonho estava ali, no fundinho, no fundinho. E depois tive a oportunidade de fazer, né, pela UFOP de Bauru, que era o polo em Bauru. Então a gente fez ali a pós de musicoterapia, né? E aí eu já gostava. Aí quando eu fiz, aí que eu vi que é melhor ainda do que eu imaginava. Eu sou suspeita, porque eu conheço os benefícios que realmente a musicoterapeuta traz, principalmente para a pessoa idosa, né? Ô Mari, fala para mim, o que não é musicoterapia? Isso é muito importante, né? A gente ter essa visão, né? Porque a música no Brasil, ela é vista como uma diversão, né? Um momento ali para alegrar uma festa, tá? E aí, quando você vai falar, eu vou aprender um instrumento, aí você já vai para a área da educação musical, né? Então, você tem lá escolas de música, professores de música. Então, eles estão na área educacional, que é a área de ensinar alguém a tocar algum instrumento. Isso não é musicoterapia. Outro caso. Eu estava lá no hospital e veio um pessoal tocar, cantar. Também não é musicoterapia. Né? Outro caso, eu quero... Quando a gente fala em musicoterapia, também as pessoas pensam assim, vamos colocar uma música para a gente meditar, para a gente relaxar, né? Só que para quem estuda musicoterapia, às vezes, um rock and roll vai te relaxar, porque tudo depende do teu histórico, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, assim, é um outro olhar. É o olhar terapêutico. Que você vai ver como um paciente, né, uma criança, um idoso, na área da saúde. Então, assim como um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta vem para preencher isso. Então, ele vai utilizar a música, né, para fazer a terapia. Então, não é assim, a música não é o ponto fundamental, nesse caso, é o paciente, é o olhar terapêutico que eu tenho nele. Né, o que eu vou conseguir absorver do paciente, conseguir transmitir para ele, né, o que ele precisa para nortear a necessidade dele como pessoa, né? Sim. E eu estava até ansiosa para fazer esse podcast, porque assim, as pessoas não entendem a diferença do que é realmente uma musicoterapia, de uma formação de musicoterapeuta. Porque, infelizmente, os residenciais falam, eu tenho musicoterapia. Sim. Gente, não é musicoterapia. A pessoa ir lá, tocar uma sanfona, eu tenho musicoterapia. Não é. Sim. Então, explica para o nosso público, né, o que é a musicoterapia. Tá. A musicoterapia, ela é uma ciência. Ela já está sendo, continua sendo estudada, né, através de práticas terapêuticas e tudo mais. Então, ela é uma ciência que tem a abordagem, métodos e sua própria técnica. Então, ela existe técnicas, né, para eu utilizar. Então, eu não vou simplesmente tocar, por exemplo, para um idoso, mas meu olhar terapêutico, como vai ser?
Por que que ele escolheu essa música? O que que isso traz para ele? O que que essa letra está dizendo? E aí eu vou buscar através das técnicas, né? E nós temos aí técnicas de improvisação. Então, o paciente, ele é o principal ali. Ele faz a música. Não é você que só deposita a música. Ele traz música. É bem diferente. É bem diferente. E aí você tem respostas que induz muito a improvisação. O musicoterapeuta tem que improvisar. Ele leva, sim, o que é que ele tem que alcançar, o plano. Mas durante as sessões, que nós não chamamos de aulas, tem muita gente que fala isso para mim ainda, você vai dar aula agora? Não, eu vou atender um paciente, né? É diferente. E aí a gente consegue, através disso, criar essas técnicas. Tem alguns modelos de musicoterapia, que aí tem que ter uma formação específica, né? Além da musicoterapia, você tem que ter uma formação para exercer aqueles protocolos. Por exemplo? A musicoterapia neurológica. Sim. Maravilhoso, mas tem algumas técnicas que só pode ter essa formação. E essa formação ainda ela não tem brasileira, né? Assim, ela vai ter que você tem que aprofundar o inglês e tudo mais. Mas é maravilhoso. Mas a gente pega algumas coisas parecidas para trabalhar, né? Então, a gente pode trabalhar em vários setores, e cada um tem suas técnicas. Por isso que tem que estudar a musicoterapia em si, né? E como que é esse trabalho interdisciplinar? Tem Sim. como fazer? Como que é fazer, né? Como que é isso? Uhum. Então, a gente pode trabalhar junto com o fisioterapeuta. Por exemplo, o fisioterapeuta, o que eu posso trabalhar com ele? A marcha do paciente, está com dificuldade em equilíbrio, em marcha. Vou lá usar meu metrônomo, que é o marcador de velocidade, quantos BPMs aquele paciente está andando. E ritmo, fala e parte motora é totalmente ligado, né? A musicoterapia desenvolveu muito por causa da neurociência, né? Que agora é tudo, né? A questão da ressonância magnética. Já foi provado que a música não mexe com um ladinho, com o outro ladinho, ela mexe tudo. Né? Então, quando a gente põe o ritmo para ele marchar, ou quando ele canta uma música que faz parte da vida dele, ele já tem uma sincronia, automaticamente. Né? Eu já li casos que falam assim, quando ele canta, ele consegue marchar igualzinho, quando ele para de cantar, não consegue mais, né? No Parkinson, né, que vai perdendo essas habilidades. Então, assim, o ritmo na fala, a gente tem uma técnica, né, que a gente faz o som rítmico com a mão direita para o paciente falar cantando. E às vezes fala assim, ó, teve um AVC. E aí ele não fala nada. Eu tenho muita dificuldade, tem afasia. Mas aí eu chego lá, que música você gosta? Vamos tentar cantar alguma música? Aí canta perfeitamente. Porque já é uma memória afetiva, né? Então, a musicoterapia tem essa função de trazer a memória afetiva. Sim, aí a gente vai buscar essas lembranças que ficam lá, né? A memória, no caso, o que a gente faz, né? No início, quando a gente pega um paciente, a gente tem que ter o histórico musical dele, o histórico sonoro musical. Sim. Então, a gente vai lá tentar pegar músicas da infância, músicas da juventude, né? Existe a curva de reminiscência, que é onde é o que é mais registrado na nossa mente, musicalmente, que é da adolescência aos 30 anos. Pode ter certeza que a hora que tocar, você vai lembrar de uma pessoa, de um momento, de um lugar, né? E você vai reviver aquilo de novo. Mesmo tendo Alzheimer. Sim, mesmo tendo Alzheimer. A pessoa vai te contar tudo em detalhes. A roupa, tudo. Olha o poder da musicoterapia. Como é. E depois, quando isso passa, é como se fosse uma anestesia, né? Você põe e ela revive, né? Só que é um perigo também, né? Aí que tá a responsabilidade de um musicoterapeuta. Entendi. Porque se for só um Existem músico... os benefícios e também os riscos. Sim. E quais são esses? Porque o músico, ele vai lá para tocar para as pessoas, né? Só que às vezes ele pode tocar uma música que você tem uma lembrança não muito agradável.
e que você ainda não ressignificou isso, porque tem que ressignificar. Sem dúvida. E aí você ainda não absorveu isso. E você pode ter problemas, traumas, né? A pessoa vai bloquear. Mari, você está falando uma coisa tão importante, porque antes da musicoterapia eu tinha o profissional de música, é diferente. Só que eu percebia que tinha alguns idosos, em algumas situações, eles ficavam mais agitados com uma música, muitos não gostavam, queriam se retirar. Então é devido ao que você está falando. Olha o quanto é sério. É sério. É sério porque eu falo que a música é como a comida, né? O alimento. Quando você fala assim, eu lembro daquela comida que a minha avó fazia. Vem o gosto na sua avó. E a música também. Ela vem o sentimento, um trauma, né? Eu já atendi idoso que ele gostava de ficar no grupo de musicoterapia, mas ele não contava nada. Ele não falava que não gostava de nenhuma música, né? E isso é porque ele não quer viver novamente aquilo lá. Ele sabia que ele ia. Então, você também, como musicoterapeuta, não pode forçar. Então, tem que ser feito uma anamnese muito bem feita para iniciar essa musicoterapia. Porque, na realidade, dentro do residencial, se vive em comunidade. Sim. E aí? A parte social, né? Essa questão da anamnese, a gente pega muito também na questão... Por isso que é uma junção das profissões, né? Tem que trabalhar junto. Porque eu preciso saber até que medicação que aquele idoso está tomando. Porque às vezes mudou a dose da medicação e aquele dia ele não vai estar legal. Ou às vezes... Então, tudo eu tenho que respeitar, né? O idoso. Então, às vezes, num grupo de idosos, eu tenho que respeitar. Às vezes, uns são mais tímidos, que aí eu vou ter que atender ele sozinho, que aí ele vai me contar o que eu preciso, né? Quando tem a opção de ter a família para trazer essas informações históricas, é muito mais fácil. Quando não tem, você vai norteando, né? E aos poucos ele vai trazendo algumas lembranças. Cada podcast que eu faço, eu fico desesperada, porque eu sou apaixonada realmente por cuidar da pessoa idosa. E eu sempre busco o melhor, colocar seus profissionais no local certo, né? Na necessidade de cada um. Em cada podcast que eu faço, eu entro em desespero. Eu falo, Senhor, eu fico feliz porque eu falo, eu estou no caminho certo, né? Que eu tenho profissionais qualificados, cada um na sua função correta, mas eu fico desesperada porque essa confusão que as pessoas fazem. Eu tenho a musicoterapia, e vai lá a pessoa toca essa música, gente. Eu sei porque quando as pessoas me procuram, os clientes, eu falo, a musicoterapia é diferente de alguém ir lá tocar essa música. E as pessoas não conseguem compreender o quanto é importante e o quanto faz diferença do idoso, né? Sim, a gente como musicoterapeuta, a gente se surpreende a cada dia, né? Porque às vezes até você programa lá o plano terapêutico, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Às vezes você chega para atender um paciente, independente de que seja um idoso, uma criança, e a necessidade é outra. E aí você tem que replanejar tudo de novo aquela sessão, mas porque o foco é o paciente. É ele que está precisando, né? E nós, como profissionais, temos que nos cuidar também, para não ter a contra-transferência. E ainda mais com música. É verdade. Porque a música, todo mundo tem uma forte lembrança de músicas que passaram na nossa vida. Então, às vezes, o paciente me pede uma música, eu falo, meu Deus, essa não. Mas ele quer, e eu como terapeuta, tenho que oferecer isso a ele, né? Então, assim, então muitas vezes surge improvisações maravilhosas. E na musicoterapia, a composição é muito legal também, porque surgem muitas composições na musicoterapia, mesmo que ninguém é músico ali, que eu estou atendendo. Mas assim, é uma coisa maravilhosa, porque você vai utilizando as técnicas e vai criando músicas, e tem muitos idosos que fazem novamente uma história
E aí você Legal. põe melodia, harmonias ali e é uma composição. E eu vi, Mari, né? Ela leva isso daqui, mas eu nunca tive o tempo de perguntar, tá? Esses instrumentos, não sei como que você chama. Isso aqui é para estímulo cognitivo? O que seria isso? Eu quero entender. Tem várias ideias, né? Porque assim, a gente chama isso de setting terapêutico. Então, a gente monta um setting terapêutico que chame atenção, né? Uma das coisas são as cores, né? Quem não gosta de cores? Então, aqui a gente tem cada cor, para nós que somos o músico, para cada cor tem uma nota. Então, todos os sinos são 8, por exemplo, que tem uma escala musical completa, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que, como não é aula de música, eu não vou ensinar ele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sim. Então, eu posso trazer, por exemplo, uma tabela com uma música que aquele paciente gosta muito. Ele falou, olha, eu sou apaixonada por essa música. Ah, foi do meu casamento, foi da minha juventude. E aí eu vou planejar aquela música para que ele toque ela, pelo menos um pedacinho, né? E aí ele vai, através das cores, que eu vou orientando, agora é o roxo, agora é o azul, e ele toca. Que legal. Isso você pode fazer com os sinos, pode fazer com o xilofone, com o teclado, né? Dá para a gente trabalhar as cores. Então acaba sendo também o cognitivo, porque é atenção, né? É foco no que está fazendo. Às vezes eu trabalho com memórias também, sequenciais. Então eu falo assim, olha, eu vou tocar uma sequência e você vai repetir. Né? Igual aquele joguinho que tem, Sim. né? Então eu faço. Agora tem que repetir o mesmo que eu estou fazendo. E aí a gente vai tendo esse olhar também, como que tá essa parte, né? De cognitivo, de memória, de sequências, né? E tudo a gente vê, até mesmo a força e a intensidade que o paciente coloca no instrumento. Tem paciente que chega na sessão e ele quer quebrar de tanto tocar. Que legal. Só que aí, né? Porque assim, quando ele chega num set terapêutico, ele não sabe para que serve. Sim. Então, de início, eu deixo ele explorar. Se ele quiser pegar assim, se ele quiser pegar assim, do jeito que ele quiser. Se ele quiser tocar assim, eu não vou falar para ele como músico. Não, você só pode segurar assim e tocar assim. Por exemplo, eu tenho crianças que viram o violão de ponta cabeça e toca batucando, né? E fala que o musicoterapeuta tem que se desgarrar do instrumento dele. Aquele instrumento que ele tem paixão, ele não leva para o setting terapêutico. Porque tem crianças que vai subir no instrumento, vai explorar, vai fazer tudo. Então, assim, às vezes é sensorial, né? É o sentir o instrumento, não é só sons, né? Isso aqui é apaixonante na musicoterapia. Por quê? Você trabalha o sensorial. Movimento sensorial, legal. Passar no rosto, no corpo, né? Com música. Então existe esse elo, né? De outras, não é só instrumento musical, a gente pode trabalhar com outras coisas também. Que legal. Existe aquela banda elástica, né? Que é aquela corda. Tem também os bambolês. Tem aquele parachute, que é aqueles bem grandão, né? Que a gente trabalha em grupo. Então, é uma exploração, é gostoso porque você tem que deixar o paciente fazer. Sim. E depois você vai orientando de acordo com o que é necessário. Né? E dentro do residencial? Aí, como que é dentro do residencial? O residencial é assim, eu sempre, fazer algo particular aqui, adorava ficar com idosos. E eu percebia que parece que isso me chamava, né? Mesmo adolescente, né? Então eu falava, nossa, mas por que será que eu gosto tanto de idoso? Então, quando eu comecei na educação musical, eu tinha bastante criança. Mas depois a coisa foi fluindo, que eu estava ficando mais só com adultos e idosos. E aí foi quando eu entrei na musicoterapia. E quando eu entrei na musicoterapia, eu falei, a minha área vai ser geronto. Quando eu conheci meu professor de musicoterapia de geronto, então, aí eu falei, não, agora eu tenho certeza, né? Mas claro que depois você vai tendo outras... fui para o estágio, né? Porque a gente tem que fazer estágio. A área da saúde, você tem que ter um estágio presencial.
E aí foi onde a minha coordenadora falou, olha, faz 2 áreas. Porque às vezes você tem ideia de alguma coisa e você acha que é outra. Então é bom fazer 2 áreas. E eu agradeço ela por isso, porque hoje eu trabalho em 2 Ô, áreas. Mari, e o que tem que ser feito para se formar musicoterapeuta? Sim. Bom, a profissão foi regulamentada o ano passado, né? No dia 11 de abril. E ainda, assim, foi uma vitória. Por exemplo, aqui nós temos, né, no Brasil, né, a União dos Musicoterapeutas, né, do Brasil, das associações. Porque como a gente ainda não está na medicina, então nós não temos ainda o conselho. Sim. Mas nós já temos as associações que são estaduais. Tá? Então eu tenho que ter um registro. Então hoje, uma das ferramentas é isso. Você pergunta para uma pessoa que quer ir lá no residencial. A sua carteirinha, o seu registro, todo mundo tem que ter, né? Então, e para isso você precisa fazer graduação ou pós-graduação, né? Agora já não vai ter mais a pós-graduação, porque como regulamentou, é só graduação. Depois, claro, as especializações, mas você já tem que ser musicoterapeuta graduado. E depois você vai se especializar, porque é muita área. É a área da geronto, né? Hospitalar, mas não é aquela hospitalar de chegar no quarto e ficar cantando. As pessoas confundem. É um hospitalar de trabalhar em setores. Vou na pediatria? Vou até mesmo no paliativo. Imagina o preparo que você tem para entrar num paliativo, né? Você vai mexer muito com tudo. Forte. É forte. Então, assim, a gente tem que ter esse preparo, né? E aí tem a área também das empresas, a organizacional. Você pode ser musicoterapeuta. Que legal. Organizacional, com coro terapêutico, tem atividades dinâmicas musicais, né? Tem alguns lugares que usam a musicoterapia para fazer entrevista para colaborador. O musicoterapeuta avalia junto com a psicóloga se ele tem condições do que eles estão esperando. Legal. Outro dia você estava lá no residencial Uhum. e eu vi você tocando uma musiquinha assim, infantil. Porém, cada um estava com um instrumentinho. E o que você estava avaliando nessa atividade? Sim. Então, o que acontece, né? A gente até fala a questão do idadismo. Isso. É muito importante. Aí você fala assim, nossa, então estava tocando música infantil para os idosos? Não. Ali eu estava resgatando a infância, porque antes de eu oferecer, eu perguntei. Isso é incrível o que você está falando. Olha a diferença. Eu não cheguei lá cantando, vamos cantar, tal. Porque até se fosse cantar da minha infância, seria totalmente diferente. Então, aí eles foram trazendo para mim. Uma lembrou, aí o outro lembrou e eu fui buscando. Aí, o que a gente fez ali, nesse momento? Quando tá todo mundo cantando uma música, nós estamos recriando. Porque não é mais a música original. A partir do momento que uma pessoa está cantando, nós estamos recriando. Sim. E depois eu fiz as paródias, colocando nome. Eu vi. Né? Por que nome? Porque eram as primeiras sessões. Então, eu preciso criar o quê? Vínculo. Eles precisam ter vínculo comigo e eu com eles. E com a parte em comunidade, que é um desafio. Sem dúvida. Porque ali está todo mundo no mesmo espaço, Sim. dividindo as mesmas privacidades. Sim. Então, a musicoterapia tem que ter esse olhar de saber esperar agora a sua vez, né? Sim. Agora é minha vez, vamos respeitar. O grupo é muito legal porque você tem que falar, olha a música dele. Eu não gosto. Mas espera lá, agora é a vez dele, vamos fazer a dele primeiro, depois nós fazemos a sua. Então, isso já cria, né, um ambiente. E é incrível como eles participam. Eles participam na musicoterapia muito mais do que o músico que vai tocar sua música. Porque ele só está recebendo, né? É assim. Aí fica lá tocando e fala, eles não ter... Eu sei porque tem residência, fala, eu chamava e ele não faz efeito nenhum, eles não participam.
Mas é porque você está chamando o profissional errado. Você Sim. tem que chamar o E profissional. às vezes também não é a música que o paciente... Porque não é todo mundo não gosta. Ó, um viveu num estado, o outro viveu em outro. Um viveu na roça, o outro viveu na capital. O pai e a mãe cantava, o outro são históricos totalmente diferentes. Sim. Então, por exemplo, em lugares que eu atendo, uns gostam de rock nacional, os outros gostam de MPB, os outros gostam de sertanejo. E às vezes a gente pensa só porque a gente está no interior que todo mundo vai gostar de sertanejo. E também não é. Ô Mari, e sem ser a música, quais são os instrumentos que você tem para trabalhar com o idoso, com a pessoa que precisa do profissional musicoterapeuta? Você fala que não seja convencional. Isso, que não seja convencional, Sim. isso. Nós temos a opção, né, de coisas que... Vamos supor, o idoso está com dificuldade de movimento, de alguma coisa, junto com a fisioterapeuta. Tá? Vamos alinhar com a fisioterapia o que nós podemos utilizar, né? Que nem AVC, Parkinson, alguma lesão, a gente vai usar o instrumento adaptado, né? Porque o material tem que pensar muito no idoso, porque ele é muito sensível. A pele, a segurança, Sim. entendeu? Não é eu chegar lá e dar qualquer instrumento e vai dar certo. Não pode ser pesado, porque ele não vai ficar muito tempo ali segurando, não tem mais Sim. aquela força, Sim. né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Agora, podemos usar... é legal também produzir instrumentos recicláveis. Que legal. E eles gostam de fazer essa parte artesanal. Amam. Então, você pode ir lá fazer chocalhos artesanais que eles fizeram. Olha só como isso trabalha com a autoestima. Eles fizeram aquele instrumento. Incrível. Né? Eles vão ficar, nossa, olha o que eu fiz. Até pode mostrar para as pessoas que vão visitá-los, né? Eles mostram. Mostra. Eles guardam para mostrar, é incrível. Sim, a gente pode fazer, né? Então, assim, existe... É uma questão de resgatar que eles são importantes. Eles se sentem vivos, valorizados, Sim. amados. Eles têm que se sentir importantes, né? Que ainda eu posso fazer alguma coisa, né? Porque as terapias, independente de ser musicoterapia ou não, ela vem para reabilitar e para prevenir. Sim. Né? Sem dúvida. Então, aquele que teve alguma lesão, eu vou reabilitar para que ele se fique bem com aquela lesão. Porque ele não fale, não, agora eu não consigo fazer mais nada. Claro que consegue. E a prevenção, para quem ainda não teve, para conseguir, né, ficar bem. Então, assim, porque cada idoso envelhece de uma forma. Sim. Então, não tem como eu né, padronizar. E a musicoterapia também está no ramo, né? E é incrível que você está me falando que tem o idoso que quando colocava uma música, o compasso, ele deambulava melhor, conforme o compasso. É incrível essa conexão, assim... Então, você percebe, aquele idoso... Aí você vai conversar com a fisioterapeuta, Isso. que está tendo aquela dificuldade, aí você fala, mas quando coloca esse compasso, aí ela vai fazer a fisioterapia junto com o compasso. Isso. Olha, a gente vai trabalhar estímulo. junto. Quando a gente está numa rede de reabilitação, a gente trabalha em conjunto ao mesmo tempo, né? Então, a fisioterapeuta com a musicoterapeuta, porque tem que ter a fisioterapia para apoiar de forma segura, porque essa parte não é porque eu vou tocar para o paciente. Então, tem que ter uma equipe cuidando dessa parte. Então, vamos supor, vamos começar do jeito que ele consegue. Depois, esses sinos aqui a gente põe no chão, em uma certa distância dos passos do paciente. O que ele vai fazer? Vamos trabalhar, levantar, dobrar o joelho, coloca o ritmo lá, ou uma música que ele goste, ou alguma coisa, e vamos, agora você anda, e ele vai tocando a escala, musicalmente. Ele faz o exercício de fisioterapia sem perceber. E que é uma coisa que os idosos não gostam. Fisioterapia, não só os idosos, acho que todo mundo, né? É uma coisa assim, eu também não gosto. Repetição, né? Eu também não gosto. A repetição. É maravilhosa a fisioterapia, né? Mas a repetição, às vezes, eles deixam, né? Falar, mas de novo, mas de novo. Aí, se você colocar esses recursos, é interessante. Eu falo que cada vez que eu faço um podcast, eu quero levar um monte de coisa para dentro do meu residencial. Eu já, a Mari vai um dia, a fisioterapeuta outro dia. Eu já quero que o dia que a Mari for, a fisio vai junto. Isso, pode organizar fazer. Isso. Sim, pode também fazer. Né? Por exemplo, a fono. Né? A fono
com a música, musicoterapia é maravilhoso. Eu fiz meu Eu tenho a estágio Fábio, com fome. verdade. Então, a fala de ritmos e música, né? É muito interessante. E aí nós profissionais aprendemos um com o outro, né? Isso que é maravilhoso. Sem dúvida. Nossa, é muito, É maravilhoso. muito. Eu já dou uma viajada, né? Eu já imagino assim, bom, então nós vamos colocar todos os profissionais no mesmo horário para eles falar, não, vamos trabalhar assim, porque seria o ideal, né? Seria o correto. Aquele paciente está com dificuldade na fala, na afasia, né? Eu tive meu primeiro contato no estágio, vou até relatar porque foi muito emocionante, acho que é inesquecível para minha história. Eu escolhi um lar, né, de idosos e escolhi a parte da infância da de neuro, né, da crianças que precisam de um atendimento específico, né, de autismo, síndrome de Down e outros transtornos. E eu falei, são universos diferentes, totalmente diferentes, né? E eu achava que, por eu gostar muito de idoso, que eu ia chegar lá e ia, tipo assim, me lidar super bem e tal. Mas aí quando você tá dentro da situação, é diferente. Sim, né? Muito. Então, quando eu cheguei, tinha um senhorzinho bem paradinho lá, quietinho. E aí, a que estava me acompanhando, né, fazendo a preceptoria, falou assim, ele não fala. Ele parou de falar. Falei, tudo bem. Aí me falaram o nome dele, né? E eu trabalhei uma música de acordo com o nome que ele falou. Não vou falar a música porque senão eu vou acabar falando o nome. Na hora ele começou a cantar comigo. Eu levei um susto, porque eu falei assim, tudo bem, eu acredito na musicoterapia, mas já veio assim, desse jeito, né? E aí, os idosos que estavam ao redor dele falaram assim, uai, mas ele não fala? Eu falei assim, mas ele canta. Caraca, é muito forte. É muito forte você conseguir ter conhecimento, discernimento para resgatar isso numa pessoa que para os que convivem junto não falava. Olha o quanto profundo é. E ele me acompanhou na afinação, no tempo, no ritmo, né? E uma coisa que eu gosto muito do idoso é que ele é sempre olho no olho. Né? Ele é sempre olho no olho. E vai tão além, Mari, porque aí quando aquele idoso está ali nessa situação e todo mundo fala, ele não parou de falar, ele assim, e tudo bem, até os colegas ali que conviviam, e de repente você chega e ele canta, você faz lá, né, o seu trabalho, o quanto ele não se sentiu vivo? De ouvir sua própria voz novamente, né? De ter aquela atenção, aquele tempo só para ele, né? E é uma sementinha que a gente vai plantando, né? Se é dentro do meu residencial, eu ia querer colocar todo dia essa música para ele. Aí eu ia. Só que aí depois ele ficou tão íntimo que acabou, ele às vezes pedia com gestos que música ele queria e eu não conseguia entender. Aí isso dá uma angústia, porque a gente quer entender o que ele está pedindo. Porque como a gente não tinha contato familiar, não tinha como resgatar a história. Senão a gente seria mais fácil, né? Então, aí você vem, como eu sempre bato na tecla, a presença do familiar é importante. Você trabalhar junto com o familiar, eu falo o residencial. Porque, infelizmente, eu tenho que falar, eu não gostaria. Tem residenciais que não tem escutativa para o familiar daquele idoso. E como ele não compactuava, se tivesse familiar, você ia conseguir resgatar, conhecer a história dele, né? Então, o quanto é importante a presença da família, esse trabalho residencial e família juntos, tem que ser juntos esse trabalho. Porque ali teve uma história, né? Então, eu não posso ver aquele idoso como um idoso somente. Ele é uma pessoa que teve infância, teve juventude, né? Teve uma história linda para contar. Então, muitas vezes eu não trabalho cantando o tempo todo. Às vezes você vai me ver lá só conversando. E aquele ali eu estou absorvendo muitas coisas para que eu possa, na próxima, trazer alguma coisa para ele, né?
Graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia, a internet, e as músicas podem ser buscadas ali no momento, né? Eu fico até pensando nos musicoterapeutas antigos, né? Que não tinha esse recurso imediato. Era mais difícil, Era né? muito Mais difícil. Embora a gente sempre dá preferência para música ao vivo mesmo, nada, não de muito assim, só ficar colocando a música pronta. A gente fazer mesmo a recriação, né? Gente, ela vai com o violão lá, é uma delícia. É isso aí, a gente... E como acolher, como a musicoterapia trabalha isso? Paciente idoso e família. Uhum. Primeiro, a anamnese é importante ter esse momento, né? De acolhimento será que a família conhece? Porque temos também que não sabe o histórico. Não quer dizer que só porque a família vai saber, né, de falar. Então, às vezes, não. Mas é muito importante aquele idoso que está na demência, no Alzheimer, que às vezes vai te trazer informações que você fica em dúvida se realmente aconteceu. E aí a família vem trazendo, não, realmente é assim, né? Ou os profissionais que já estão envolvidos há muito tempo, né? É importante. Agora, a musicoterapia também ela é boa até mesmo para os familiares, os cuidadores. Existem muitos projetos de musicoterapia feitos para os cuidadores. Aqui são outros que precisa voltar a olhar para ele. Falar, olha, aquele ali também precisa ser cuidado, né? Precisa. Isso também acontece muito, né? Quando eu faço um atendimento particular, por exemplo, que é na casa da pessoa, isso é maravilhoso. Então, você faz ali 3, 4 sessões com o paciente e depois, quando você vê a necessidade, vamos fazer junto hoje? Aí senta lá, né, o familiar que está ali com ele, vamos fazer junto? Vamos fazer uma roda de música? Legal. E ali vai trazendo coisas, porque o cuidador às vezes fica... não, eu só tenho que dar conta e ninguém tá pensando em mim, ninguém tá me ouvindo. O cuidador fica esquecido, né? E ele precisa ser olhado e muito olhado. Então, a gente tem também a musicoterapia para isso, né? Terapia pode ser em grupo ou individual também. Aí, quando você tem em casa, então você trabalha os dois. Com a pessoa idosa e com o cuidador. Sim. Muitas vezes, sem ele perceber. Sem ele perceber. Que ele está sendo tratado. Olha que legal, bacana isso. Às vezes é uma discussão muito grande quanto a isso. Acho que todos os terapeutas, né? É bom o cuidador estar presente na terapia, porque às vezes ele interfere ou não. Mas acho que há casos e casos que você tem que ir analisando, né? Porque às vezes é importante, não em todas as terapias. Sim, né? Mas você vai fazendo tudo tem que analisar o caso, cada caso é individual, né? E às vezes isso é muito importante, né? Faz diferença. Primeiro, nós precisamos fazer a população entender e os gestores, eu acho que primeiro, assim, aquele cliente que nos busca a diferença, né, da música recreativa e da função da musicoterapia de formação. Sim. Então, eles têm que entender. E os gestores, né, dos residenciais, o quanto benefício que vai trazer para esse morador, né, e assim... E ele vai ter... O gestor vai ter menos problemas para gerir, porque ele vai estar sendo estimulado, né, de todos os sentidos. Com a musicoterapia, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional. Por isso que eu vou continuar batendo na tecla. Precisa-se ter dentro do residencial os profissionais corretos, com as suas funções corretas. Não adianta colocar um músico só para tocar. Não vou falar que precisa um dia, música, vamos ser um evento, mas ter a musicoterapeuta dentro do residencial. Sim. E a questão de investimentos em profissionais de qualidade reduz, embora a pessoa ache que aumenta, né, o custo, só que reduz na saúde. Sim, sem dúvida. Então, assim, hoje a musicoterapia, em algumas regiões, em outros estados, ela já está no SUS. Que legal. Já tem, principalmente na saúde mental, nos CAPs. Nossa. Né? Tem musicoterapia. Então, na saúde,
em comunidades de idosos mesmo, centros de convivências, né, que tem as dinâmicas musicais, né, então tem alguns lugares que já tem, né. E a musicoterapia, ela começou na Segunda Guerra Mundial. Nossa, É. verdade? Verdade. Os soldados estavam lá, todos debilitados, e tiveram, lá nos Estados Unidos, a ideia de trazer algumas pessoas para tocarem, para dar uma acalmada, né? Claro que ali ainda não era musicoterapia, Sim. mas era um começo. E aí eles começaram a investigar que as pessoas estavam melhorando, estavam ficando bem, mas porque é um clima tenso, né? Sim. De tensão, né? Então aí foi onde começou a estudar sobre isso, estudar. Então olha só, é bem antigo. Antigo, né? A fisiatria também foi na Segunda Guerra Mundial. Então, assim... A fisiatria trabalha a reabilitação. Uhum. E hoje aqui no Brasil nós temos musicoterapeutas maravilhosos, né? Conheci alguns na faculdade e tá pelo Brasil todo, até mesmo fora do país. Inclusive você. Mas tô ainda engatinhando, mas tô. E a gente, assim... É que nem eu falo, assim, é infinito, né? A gente tem que estudar a todo tempo, porque sempre tem coisas novas descobertas e a gente tem que estar focado nisso. E hoje até fiquei feliz, assim, o ano passado teve um evento e foi colocado que já tem em torno de 3 mil musicoterapeutas no Brasil. Nossa! Que ótimo! Porque aqui na nossa região foi difícil achar. Aqui na nossa região ainda tá caminhando, né? Mas essa questão mesmo de consciência, essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso já né? Não é culpa da população de não saber a diferença, de não saber a importância. Não, sem dúvida. Uma dúvida. questão de divulgação. Por isso que eu falo, nós temos que primeiro fazer entender o podcast e divulgar realmente o que o benefício que a musicoterapeuta traz, né? Sim. Então, porque é muito benefício. E eu acho que aqui na nossa região, o único residencial que tem musicoterapeuta é o meu. Que legal. Eu acho que não tem outro, de formação, musicoterapia. Porque a gente, que nem a gente estava falando, né, sobre a formação, aí agora eles estão em busca de entrar no Ministério do Trabalho e da Saúde, para aí depois partir para o conselho mesmo, então vai ter, né, o registro em conselho, tudo. Então é uma luta constante já, ainda, mas já conseguiu a regulamentação que já faz muitos anos que estão tentando. É todo um processo político, né, e tudo como mais, tudo, né? tudo. Mas o primeiro passo já foi dado. Sim, então agora já ficou mais fácil. E eu fiquei feliz porque no mesmo ano que eu já estava trabalhando, foi quando regulamentou, e aí já foi... Então eu fui vivendo aquele sonho antigo já tudo de uma vez, né? Delícia. Foi muito legal. Delícia. Bom, eu sou fã da musicoterapia porque eu também tinha uma visão diferente, né? Aí, como eu fui me capacitar fora, eu vi o poder da musicoterapia dentro do Albert Einstein, né? Porque o Albert Einstein, ele tem um residencial de 87 anos, tá? E lá dentro eu vi tantas coisas que eu consegui trazer para dentro do meu residencial, na minha realidade, que, assim, teve uma diferença na qualidade de vida dos nossos moradores incríveis. Sim. Assim, coisa assim, e a musicoterapia é uma. Sim. Aqui a nossa região, principalmente a área da saúde aqui é muito forte. Sim. Então é preciso ter mais investimentos, né, nessa área, porque há também uma parte muito burocrática para entrar na área da saúde, né? Então, é uma questão mesmo de divulgar, de trazer conhecimento, né? Conhecimento, né, sobre a musicoterapia. Temos que também ter quem faz a musicoterapia hospitalar tem todo um cuidado de higienização, que nem esse tipo de instrumento já não pode, porque ele já vai acumular, né, ele já é aberto, o tipo de material. Então, toda a área é muito extensa. Então, não tem como você falar, eu sou musicoterapeuta de todas as áreas. Não tem como, gente. Tem como você ter noções, mas depois você tem que focar e estudar só aquilo ali, porque é muita coisa para estudar. Né? Gente, eu tô tão orgulhosa porque a musicoterapeuta do meu residencial é musicoterapeuta do Luci Montoro. Sim, sim. É a área de reabilitação. Né?
E a gente sabe Ali que é é uma uma... escola, é como a Harvard uma escola. É. É uma E a escola. gente sabe o quanto é difícil essa parte de reabilitação, né? Uhum. O idoso também a gente reabilita, mas um Lucy Montoro é muito mais complexo, é muito mais chocante, né? Sim. Quando eu comecei lá também, eu falei, será que eu vou me adaptar, né, com esse ambiente? Mas aí você tem tanta força e acredita muito na sua profissão que você vai em frente, né? E aí você consegue pegar coisas que você fala, meu Deus, eu nunca imaginava que isso ia acontecer. E aí você vai trabalhando, né, histórias, momentos, registros, né? E com os profissionais, muito mais, né? Porque você está ali com uma equipe que vai te trazer, por exemplo, os nomes teóricos da medicina, da saúde, né? E aí você vai entrosando com aquilo que você está estudando também, e é maravilhoso. E agora é uma realidade um pouco triste, mas eu creio que a classe médica, em geral, vai ter esse olhar para a equipe multiprofissional. Sim. Porque o fisiatra, ele trabalha dentro Sim. do Lucy, e ele já tem esse olhar, o quanto é importante a físio, a TO, a fono, o conjunto todo, né? É. E infelizmente tem muitos profissionais que ainda não vê esse benefício, mas nós vamos chegar lá. Todos vão ter essa visão. Trabalhando junto no mesmo objetivo, né? Um ajudando o outro. Então, por exemplo, às vezes eu preciso adaptar um instrumento para um paciente tocar e eu não sei como eu vou adaptar para ele segurar, seja lá o que for. Eu vou lá na TO, falo, olha, como é que eu faço isso? Como é que nós vamos fazer para ele segurar? Ou para ele tocar tal coisa? Aí ela faz. Vamos estudar o caso, né? A fono, o objetivo principal desse paciente é isso. Então, vamos trabalhar isso. Então, assim, já vem com com informações importantes de registros, né? De prontuários. Prontuários é uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Né? Para a gente registrar. E todo atendimento, registrar, avaliar, reavaliar. Temos protocolos de avaliação na área da musicoterapia. Ai, que legal. Temos protocolo para avaliar tanto tempo, o que melhorou, o que precisa melhorar mais, né? Curto, longo e deve ser incrível, né? Porque a hora que você começa, aí você vai vendo a evolução, você fala, nossa, é muito gratificante, né? E aí você vê a emoção, né, do paciente, quando ele consegue fazer algo tão simples que para você é muito fácil fazer, mas para ele demanda muito. Sim. E aí ele consegue, um pouquinho já é muita alegria, né? E aí você olha assim, eu faço muito isso, eu olho e falo assim, nossa, quando eu chegar nessa idade, será que eu vou estar precisando? Como será que eu vou chegar? Será que eu vou ter que precisar de uma ajuda para me levantar, né, para me alimentar? Então a gente tem que ter muito, se colocar, a empatia, se colocar no lugar daquela pessoa idosa, né? E como profissional da saúde, eu falo que tem que ter uma escolha que você escolheu. Então, uma vez eu fui numa palestra, e uma profissional falou, você escolheu estar na área da saúde, mas o seu paciente não escolheu estar lá com você. Se ele está ali, é porque ele precisa. Então, você tem que ter esse carinho, né? Tem que ter esse olhar. Porque ninguém quer estar se reabilitando. Todo mundo quer estar produzindo, vai estar bem. Sim. Entendeu? Ninguém quer. Então, a gente, como profissional, tem essa responsabilidade, né? Então, a gente tem que ter o respeito. Eu vejo muito a questão, né? A gente estava falando sobre como tratar o idoso e não tratar ele como uma criança, né? Porque ele não é uma criança, né? Ele é um adulto que tem histórias de vida, que tem muito a ensinar, né? Então, a gente tem que ter esse respeito. Sem dúvida. Né? Por isso que é tão importante resgatar memórias. Resgatar memórias. Né? Coisas impressionantes, assim, de histórias que vêm, que a gente fez no estágio um livro de memórias musicais. Né? A gente pegou o desenho do paciente, que eles gostavam muito de pintar. Amam. E aí a gente fez a música de cada um, colocou a foto deles e o desenho que eles pintaram. Só que antes disso, eu registrei o porquê daquela música. E todos eles têm uma história maravilhosa daquela música, né?
E até os profissionais que trabalham naquele local falou assim, gente, eu não aguento mais ouvir essa música. Eu falei, mas é essa música que vai, né? E aí vem essa questão social, quando a gente trabalha o idoso num grupo. Né? Você está lá com os seus idosos, eles sentam sempre no mesmo lugar, ninguém pode sentar naquele lugar, né? Então, assim, é aquela disputa de espaço, de atenção, Sim. de carência. Sim. E coisas assim, né? E a gente tem que, até na musicoterapia, fazer isso. Trabalhar em grupo com essa questão. Olha, agora é a vez dele, agora é a vez dela. Vamos tocar junto, vamos fazer isso, vamos ouvir o outro, né? Para tentar viver bem ali naquele lugar. Né? Você já sabe dessa dinâmica que você fez com os... Você vai fazer dentro do meu residencial. Vai ter que ser feito. Uhum. Eu quero. Porque são personalidades diferentes. Sem dúvida. A gente tem que respeitar. Né? Sem dúvida. A gente tem que respeitar. Eu falo de pegar a foto, a música. Vai ter que fazer. Sim, é legal. E a figura, as fotos e imagens, traz muitas lembranças também. Sem dúvida. Então, a gente pode até, com os familiares, resgatar essas imagens. Onde é aqui, né? Para a pessoa que tem demência, isso é maravilhoso. Né? Eu tenho uma linha de transmissão, amanhã eu tô colocando. Eu preciso. Trazem tudo que eles têm aí. Mas E o quanto dá vida isso para eles? Aí um dia, aí a gente pode até, a gente já está planejando aqui. Né? Já estamos planejando. A gente pode até depois fazer. Amanhã eu vou chegar, Mari, você lembra? Fazer uma exposição disso, para os familiares virem. Parece que você leu o meu pensamento. A gente cantar, fazer uma roda. Né? Gente, isso olha isso. É a musicoterapia, olha isso. É trabalhar a pessoa, né? E não a música. Que bacana. Não importa se vai estar fora do ritmo. Você sabia que nós todos temos um ritmo interno? Sim. Né? Sim, já escutei. Na realidade, eu fazia aula de canto. Sim. Canto mal pra caramba, mas eu tentei. E aí tem o ritmo. Até hoje eu não descobri meu ritmo, tá? E tem o ISO, né? O princípio de ISO, que é aquele ritmo que todos nós temos, que é o batimento cardíaco do útero materno, que é o seu, depois da sua mãe, o barulho de tudo lá dentro, porque não é um lugar quietinho, é um lugar barulhento, sim, né? Sim, bastante. Então, existe a musicoterapia que vai muito profundamente nisso. Tem musicoterapeutas que trabalham com gestantes. Sim. É muito legal também. Então, assim, é imenso. Então, assim, realmente não é só ir lá e tocar para alguém ouvir. É uma profissão linda. Então, você tem aí com gestante, com os bebês também, né? Tem também musicoterapeutas especializados em bebês. Tem a mesa lira, né? Que é uma coisa bem mais profunda de trabalhar. Tem que ter muito cuidado, a mesa lira. Né, como essa mesa aqui, embaixo tem as cordas que você vai tocando e vai vibrando, é vibroacústica, né? Então, a musicoterapeuta na área da vibroacústica é bem delicado, porque você tem que estar em constante com os batimentos cardíacos do paciente, medindo a aferição e tudo mais. Nós temos que fazer primeiros socorros no curso de musicoterapia. Que bacana. Porque nós estamos responsáveis, né? Sim. Pelo que eles vão sentir. A pressão vai subir, a pressão vai baixar, vai ficar muito emotivo. O que você vai fazer? Olha. Quando tem uma pessoa muito agitada, demência, por exemplo, Alzheimer, vamos falar, né, nessa área. O que a musicoterapia vai fazer nesse momento? Eu vou chegar lá e vou pôr uma música bem calminha para ele acalmar. Ele vai ficar mais nervoso ainda. Porque ele está agitado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no dele primeiro. Cara, olha lá. E depois que eu vou regulando, baixando essa velocidade. Aí eu vou além. Você me falando isso, é uma maneira de você acalmar o paciente de Alzheimer, que está ali na fase de agressividade, sem entrar com intervenção medicamentosa. Olha a importância disso. Porque, assim, eu sou contra. Então, eu acho que tem outros métodos, entendeu? Sim. Você vai estar lá dentro do meu residencial e você vê uma crise. Aí você explique isso para mim. Eu tenho Alexa dentro do meu residencial devido só a uma hóspede que coloca a Alcione, ela calma.
E, de repente, a gente descobre que tem aquele paciente que tem períodos de agitação. Aí vem a musicoterapia e fala, não, faz assim, ó, coloca a música e depois você vai. Isso. Olha a qualidade de vida. É. Do que entrar com uma medicação. Sim. Para Você esse tem idoso. que, né, e ver o instrumento que vai agradar os sons dele, né? Porque ele pode ter sensibilidade auditiva também. Não, aí eu falo assim, o trabalho da musicoterapia. Sim. A musicoterapeuta vai ver a situação, vai saber Sim. nos direcionar para estar entrando com alguma intervenção, nem uma intervenção que não seja medicamentosa. Sim. Você não substitui, mas, Não mas dá a oportunidade de não ter que usar naquele momento. Isso. Entendeu? E às vezes depois você vai ensinar o paciente a entrar naquele momento, né? Então, aos poucos, ele vai pegar aquela rotina e vai acabar por si só depois fazer isso frequentemente, né? Se for possível. Né? Se é um profissional que fique todos os dias, né? Tem uma frequência para acalmar. Que incrível. Então, a gente tem que a musicoterapia para o bem da pessoa. É o bem-estar, né? Então, por exemplo, até mesmo, vamos supor, uma fisioterapeuta, uma TO, uma fono, uma enfermeira, um médico, ele põe música nas suas sessões. Ótimo. Mas ele não está fazendo musicoterapia. Não, de forma alguma. Então, assim, eu vejo profissionais falando, eu sou TO e musicoterapeuta. Tá, mas você tem a formação ou você só está usando música como terapia? É diferente. Isso. É por isso que eu quis fazer do podcast. Música Falei, em terapia. Isso. É diferente do que musicoterapia. Musicoterapia. E é importante a gente realmente trazer esse esclarecimento para as pessoas, né? Porque é uma profissão que vai trazer só benefício, né? E a música é legal? Mas não traz o benefício que a musicoterapia traz. Né? No paciente, cuidados, né? Esse olhar terapêutico. Esse olhar terapêutico, que é incrível. E o paciente, que a gente fala de morador, quando está dentro do residencial, ele precisa ter esse olhar terapêutico de todos os ângulos. Você entendeu? Até a nossa primeira sessão feita lá, foi muito legal, que eles eu cheguei e fica todo mundo olhando, porque, gente, é uma pessoa estranha, né? É verdade. E para mim também, eu vou com aquela ansiedade, como vai ser, como eles estão, né? Como quem que eu vou encontrar? E tem também, né, os afetos daquele que vai mais rápido, outros já vão ficar mais acanhados. É um direito, eu tenho que respeitar esse tempo, né? E é um momento maravilhoso, né, da gente ter esse vínculo, né, com eles. A gente se apega bastante. Gestores, familiares, entendam o que realmente é a musicoterapia. O benefício que traz. A Mari está aqui para isso, para nós ensinarmos a vocês o que é a musicoterapia, o benefício que pode trazer para dentro do seu residencial, né? Porque foi o que você falou, vai economizar em outras coisas. Sim. A gente tem que avaliar o custo-benefício, né? Sim. E para mim, hoje o custo-benefício nossa, assim, não paga o valor, entendeu? Porque realmente é muito... É igual a visão da empresa, por exemplo, né? A empresa não quer investir em áreas para saúde do paciente, né? Então, eu vou colocar lá, eu vou oferecer um melhor espaço de descanso. Hoje estão tendo essas inovações. Sim. Estou oferecendo terapia, né? Psicólogos. Estou oferecendo musicoterapia, né? Eu atendo uma empresa que faz o coro terapêutico. E dança e etc. Eu tô rindo porque... O que vai acontecer? Vai ter menos atestado médico, vai ter menos licença por saúde mental, por estresse, por síndromes aí que tá surgindo. Então, assim, o custo-benefício mesmo. Sim, eu consegui ter essa visão e eu comecei a investir nisso. E realmente
Eu não tenho atestados, eu não tenho faltas, é muito difícil. Em último caso mesmo. E o rendimento do próprio profissional. Ó, eu tô fazendo uma atitude básica. Todos os dias que eu estou lá no residencial, após o almoço delas, eu até tô postando no Instagram. Cada dia você viu? Dançando. Meninas, você não tem noção, Mari, do tanto que elas se divertem, porque até sair aquilo ali, Sim. aquele pouquinho, a gente tem que dançar umas 10 vezes para a coreografia. Claro. Então, assim, e os bastidores disso, ninguém tá vendo. Aí coloca aquela, ai, que dancinha boba, mas e os bastidores? Até sair só aquilo ali, a gente riu, a gente se divertiu, a gente errou. E elas voltam para o turno da tarde mais leves. Sim. E faz toda a diferença. E a gente nunca sabe como ela chegou até ali, o que ela já passou para chegar ali, né? Então a gente pode, vamos supor, hoje vamos fazer uma sessão de musicoterapia com os profissionais que atendem, que são os cuidadores também, né? Também é uma coisa muito interessante. E é legal porque, assim, eu não chego a essa, eu falo assim, meninas, olha aqui, vamos fazer essa, tudo. Então, assim, tem essa interação e tá sendo muito bacana, muito gostoso mesmo. Porque ela também traz uma bagagem de histórias, né? De vida, e ali tudo se mistura. A sua história com a história deles, dos idosos, né? Sim. É um ambiente que tem que ser muito bem cuidado, né? Sim, e muitas vezes a pessoa que está indo cuidar está deixando um problema muito maior dentro da sua casa. E aí? E a gente não olha? E ela está deixando aquele problema para cuidar de uma pessoa que está ali, que é dentro da sua empresa. E aí a própria empresa não olha para esse colaborador? Não é? Então tem que ter esse olhar também, né? Para tudo. É muito interessante. Mari, muito obrigada. Eu acho que juntas nós iremos conseguir fazer a população, gestores, todo mundo entender a importância da musicoterapia, o benefício que traz e o que é musicoterapia. Te agradeço por aceitar esse convite, por estar aqui com nós. Tem algum recado que você quer deixar para os nossos ouvintes aí? Primeiro eu quero agradecer, né, esse convite, que eu fiquei muito feliz, né, por essa oportunidade. E o recado que eu quero deixar é que, assim, tudo que a gente vai fazer, né, em benefício de alguém, a gente está, ao mesmo tempo, oferecendo e recebendo, né? É um vai e vem, não tem como, né? E uma coisa que eu sempre falo, quando eu fui fazer musicoterapia, para a gente fechar, acho que isso é muito importante, hoje as pessoas estão acostumadas com rápido, fácil e barato. Então, quando você vai escolher um curso para você fazer uma formação, né, você tem que fazer um curso que realmente você vai fazer o diferente na vida das pessoas. Você é responsável nesse momento, né? Então, hoje você encontra na internet cursos de musicoterapias assim, faça em 3 meses, faça em 6 meses. Se não tiver reconhecido pela UBAN, pelas associações, se não tiver as cargas horárias necessárias, se não tiver estágio supervisionado, não é um curso consolidado. Depois você não consegue tirar o registro, né? Então, assim, as pessoas querem, eu vou me formar e tá tudo certo só para ter aquele certificado, né? Mas aí depois lá para frente vai ter o resultado, né? Vai ser um diferencial. Então, quando eu resolvi fazer, tive o apoio da minha família, que foi muito importante porque eu já estava com os 2 filhos, casada, esposo, e eu tinha que viajar para Bauru no final de semana, né? Então, você tem que ceder isso. Sim. Porque não tem como você fazer um curso desse online. Porque você vai vivenciar aquilo, você tem que ver isso na prática. Os professores pegavam a gente, fazia a terapia com a gente. Que legal, que bacana. Então, isso assim, é muito gratificante. E depois o tempo passa e fala, nossa, já passou tudo isso e eu consegui, né? Viagens e tudo. Então, a gente não pode ir por essa visão. Quantos anos são? Após, eu fiz em 2 anos. Após 2 anos. E mais estágios, né? E TCC e meu TCC eu escolhi na área da música, na parte da fono, né? Música e fono, que foi o que eu fiz no estágio, né?
que é uma descoberta maravilhosa, assim. Então, a Bacana. gente tem que pensar sempre isso, né? O que eu vou fazer bem feito, porque é uma responsabilidade minha. Eu achei tão lindo. Você se emocionou na hora que você começou a falar. É. E eu fico feliz porque vários profissionais que eu trouxe, a geriatra, fisiatra, você, quando fala da profissão, se emociona. E a gente percebe o quanto ama o que faz. E é muito bonito isso. Você quando sai, às vezes tem muitos desafios, muitos. Né? Às vezes você vai para casa e fala, nossa, eu não consegui atingir isso ou aquilo, mas você sai aliviada, da maioria das vezes, quando você está preparado profissionalmente, né? Então você sai, nossa, consegui ajudar alguém, consegui isso ou aquilo. Então isso faz muito bem para a gente, né? E quando essa questão do emocionar, é porque assim, mesmo quando eu era professora de música, não era ainda musicoterapeuta, eu falava para minha mãe assim, mãe, parece que a gente é psicóloga. Porque tem pessoas que chegam aqui e falam assim, olha, hoje eu só vim para conversar. Então senta no instrumento, mas não toca, só conversa. Aí eu falo assim, agora vamos tocar uma musiquinha? Aí toca, aí depois para conversar. Então a gente tem que ser esse ouvinte, né? Sim. Porque através daquilo ali a gente... Então a musicoterapia foi cada dia mais me chamando. Você tem que ir, porque você é ouvinte, porque você tem que ter esse olhar, né? Não é simplesmente tocar, né? Depende, por exemplo, um músico. Você pega um músico que toca... Temos aqui 3 músicos. Vai tocar a mesma música no piano e você vai ver que todos eles tocam diferente. É verdade. Porque o que mais vale é o que ele está expressando. E não só a técnica em si. Então a musicoterapia é legal por isso, porque ela não tem uma técnica musical. É uma técnica terapêutica, né? Sim. É isso que muda. Eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu fiz piano. Eu também, 9 anos. Os últimos anos você fala, meu Deus, não vai acabar nunca. Mas foi maravilhoso, assim. Uma visão, a gente tem tudo é benefícios, né? E minha mãe me ensinou muito isso. Minha mãe e meu pai falavam assim, tudo que você começa tem que terminar. Então, foi o que me deu essa fortaleza de terminar o curso. Depois fiz outros instrumentos. E de ver o valor, né? O valor, o sacrifício para você conseguir, né? Com esse tempo. E aí agora é só assim, é aquela história, a música ela só é boa quando você compartilha. Se deixar só para você, não acontece Como nada. todo conhecimento. Ele é bom quando é compartilhado. Se você tiver o conhecimento para você, o que vai? Não vai acrescentar nada para ninguém, né? E não é todos que conseguem, né? Sim, não. Né? Por exemplo, músicos mesmo. Tem músicos que executam músicas maravilhosamente bem. Mas quando você vai procurar um professor de música, é diferente. Sim. Porque ele tem que ter esse olhar didático de ensinar. Sim. Né? É diferente. Gente, e aguardem nas minhas redes sociais que nós iremos fazer um evento. E vocês vão ver o trabalho incrível da musicoterapia. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno, ela está enrolada comigo. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast do Universo do Idoso. E espero que vocês tenham entendido o trabalho da musicoterapeuta e levem para a vida de vocês, para os residenciais de vocês, todo esse ensinamento que tivemos hoje com a Mari.